O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a criticar hoje a intervenção política nos bancos públicos. E o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que a classe média vai ter que pagar juros de mercado no financiamento imobiliário. A posse foi no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi o primeiro a discursar. Se referindo a casos de corrupção de governos anteriores, afirmou que o mercado de crédito no país foi desvirtuado. Disse que a interferência do Estado na economia e nos bancos oficiais acabou transferindo renda de forma perversa, dos mais pobres para os mais ricos. Se você achar dinheiro, recurso público, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda regressivamente, transferindo renda em falcatrua ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles, é fazer a coisa funcionar direito. Paulo Guedes disse que é preciso acabar com as distorções que fazem a maioria da população pagar juros altos, enquanto um pequeno grupo se beneficia de taxas mais baixas, o que ele chamou de estatização do crédito. Nesse crédito estatizado, sobra menos para o resto do Brasil. E aí os juros são absurdos. E além disso, para fazer essa generosidade, às vezes correta, socialmente correta, mas às vezes socialmente perversa e muitas vezes corrupta, quando estão fazendo esses favores do lado de cá, financiam com o endividamento em bola de neve do lado de lá. Então um juro vai para a Lua, que é o juro que o povo brasileiro, 200 milhões, experimenta, e o outro juro é baratinho. E é esse tipo de distorção que essa equipe vai tentar eliminar, nos 3 segmentos. Guedes também afirmou que as intervenções motivadas por interesses políticos e privados causaram prejuízos à Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal também foi vítima de saques, fraudes e assaltos aos recursos públicos. Como vai ficar óbvio, muito à frente, logo à frente, à medida que, como diz o presidente, essas caixas pretas forem examinadas. O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, assumiu prometendo que para pagar a dívida de 40 bilhões de reais que a instituição tem hoje, vai vender pelo menos 2 subsidiárias ainda este ano. Uma delas, a Caixa Seguridade, e disse que não vai mexer com juros do Minha Casa Minha Vida. Mas explicou que para oferecer crédito imobiliário para quem ganha mais, o banco precisa usar outras fontes, que não o FGTS e os depósitos da poupança. E, por isso, cobrará juros de mercado. Juros de Minha Casa Minha Vida é para quem é pobre. Para quem é classe média, tem que pagar mais. A Caixa Econômica Federal vai pagar um juros maior do que da Minha Casa Minha Vida, certamente, e vai ser um juros que vai ser de mercado. A Caixa ela vai respeitar, acima de tudo, mercado, lei da oferta e da demanda. O novo presidente do BNDES, Joaquim Levy, foi ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff e estava no Banco Mundial. Prometeu uma gestão transparente. A atual foi considerada uma caixa preta pelo presidente Jair Bolsonaro. É uma referência a empréstimos feitos em gestões anteriores. O BNDES sempre disse que é um dos bancos mais transparentes do mundo. Estamos na antessala de um novo ciclo de investimentos em uma economia que será mais aberta, mais vibrante, com mais espaço para o setor privado e para os mercados de capital. A gente lá tem um papel de continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, à justiça, à equidade. Isso tem que mudar, tem que continuar mudando. Já o novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, anunciou que pretende vender alguns ativos da instituição. Não disse quais, mas prometeu não vender o que chamou de joias da coroa: a administração de fundos, meios de pagamento, seguridade e crédito. O último a discursar foi o presidente Jair Bolsonaro. A primeira fala dele depois dos desencontros com a equipe econômica na semana passada. Foi só elogios. Lembrou até de quando começou o namoro com Guedes. Tenho certeza, sem qualquer demérito, que eu conheço um pouco mais de política que o Paulo Guedes.
E ele conhece muito, mas muito mais de economia do que eu. Então, partindo desse princípio, do respeito acima de tudo, começamos a namorar no bom sentido. E eu fui fortalecendo ao lado dele. Algo que parecia que não ia acontecer, pela tradição da política brasileira, na verdade, ela se concretizou. E o que é muito importante, e nunca houve em governo nenhum no Brasil, o senhor Paulo Guedes, assim como os outros senhores ministros, tiveram a liberdade de escolher todo o seu primeiro escalão, sem qualquer interferência política. Bolsonaro voltou a cobrar transparência e prometeu abrir contratos. Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos ao público. E o que ocorreu no passado também. Não podemos admitir, em qualquer uma dessas instituições, qualquer cláusula de confidencialidade pretérita. Aqueles que foram a essas instituições, por serem amigos do rei, buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Paulo Guedes almoçou com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Depois, na cerimônia de posse do presidente do Banco do Brasil, ele negou desentendimentos, atritos entre as equipes econômica e política. Todo mundo acha que tem uma discussão entre nós, uma briga. Nós somos uma equipe muito sintonizada. Quando o presidente Jair Bolsonaro desceu a rampa para a cerimônia, ele já tinha conversado com o ministro Paulo Guedes. Como então ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, comentar como estava o clima entre eles depois das informações desencontradas da última sexta-feira, quando o presidente falou sobre a reforma da Previdência, o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e a redução da alíquota do Imposto de Renda. Pelo menos sobre os impostos, integrantes do governo disseram que foi um equívoco do presidente. Augusto Heleno negou atritos. Aquilo foi fruto exatamente de uma primeira semana. Tem muita coisa, o peso em cima das costas do presidente é muito grande e ele acaba ouvindo muita coisa sem ter tempo nem de conferir se o que ele ouviu está valendo ainda. Não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Eles hoje de manhã se encontraram aí best friends, não tem essa história. Ao participar da última cerimônia do dia, a posse do presidente da Caixa, Paulo Guedes disse que os servidores públicos devem ser estimulados a denunciar irregularidades. Quem sinalizar onde tem a fumaça antes que pegue fogo tem que ser premiado, porque está protegendo recursos públicos, com a ajuda do TCU, com a ajuda de todo mundo. O TCU tem sido vigilante, tem descoberto muita coisa, nossa equipe tem interagido desde o primeiro dia que chegamos aqui, tem aprendido muito e quer consertar e melhorar.